Boa noite, está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje a Expo Inter, feira de agronegócios em Esteio, no Rio Grande do Sul. Essa foi a primeira viagem de Bolsonaro após os atos do dia 7 de setembro. Escoltado sob um forte aparato de segurança, o presidente Jair Bolsonaro chegou caminhando ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a Expo Inter. A feira a céu aberto é a maior da América Latina e chega à 44ª edição, trazendo os destaques do agronegócio gaúcho. A visita presidencial trouxe prestígio. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior recepcionou o chefe do Executivo Nacional, que durante o passeio pelo parque era saudado por apoiadores. Em uma cerimônia fechada, Bolsonaro recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, distinção máxima da Assembleia Legislativa Gaúcha. Ele discursou para convidados e criticou o marco temporal sobre terras indígenas, processo que está suspenso no STF. Se a proposta do ministro Fachin vingar, teremos ou melhor, será proposta a demarcação de novas áreas indígenas que equivale a uma região sudeste toda, ou seja, o fim do agronegócio. Simplesmente isso, nada mais do que isso. A visita à Expo Inter foi a primeira viagem de Bolsonaro após os atos do dia 7 de setembro. No feriado, o presidente discursou aos apoiadores, mas adotou um tom mais moderado um dia depois, através de uma carta à nação em que pedia harmonia entre os poderes. No dia 7 de setembro, fui apenas um na multidão. Tive a oportunidade de usar a palavra por 2 vezes e senti o calor da nossa população, senti os reais motivos pelos quais esse povo foi às ruas. Em primeiro lugar, foi para realmente dizer que não aceita retrocesso. O povo quer respeito à Constituição por parte de todos. Após a cerimônia de entrega da Medalha Farroupilha, Bolsonaro almoçou aqui na Casa da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. No evento fechado, estiveram presentes autoridades gaúchas e produtores rurais. O presidente permaneceu na feira até às 2 da tarde. Bolsonaro se despediu dos aliados e embarcou de volta para Brasília sem falar com a imprensa. A maior competição de startups do Brasil está aqui na Rede TV. É o reality Planeta Startup. Conheça um pouco mais sobre essas empresas inovadoras. Foram centenas de startups inscritas, mas apenas 20 entraram para a maior competição de startups do Brasil. Para isso, nossos jurados analisaram cada uma delas para encontrar as ideias que realmente mereciam decolar com a gente. Depois de selecionadas, elas se conectaram aos nossos jurados, que identificaram suas cascas de banana, ou seja, aquele fator que precisa melhorar urgentemente para o negócio não escorregar. Teve muita expectativa para chegar nas soluções e, para isso, contaram com mentorias de grandes nomes do mercado. Depois de muito trabalho, as startups se reapresentaram aos nossos jurados. O que não faltou foi emoção para escolher as 10 finalistas. E o desafio não parou por aí. As 10 finalistas tiveram pela frente o temido Live Pitch. E para saber como fazer a apresentação perfeita, passaram por uma verdadeira aula com Fernando Seabra. Do eletrizante Live Pitch, 3 startups serão anunciadas como as vencedoras da temporada. A primeira leva 1 milhão em investimentos do Fundo I. A segunda, 6 meses de aceleração, mais 75 mil em serviços do Instituto FIT. Já a terceira, também 6 meses de aceleração, mais 25 mil reais em serviços. Todas as emoções desse reality você confere no YouTube da Rede TV, aqui no Rede TV News, Instagram, Facebook, podcasts e muito mais. Esperamos vocês aqui na Rede TV. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou hoje da inauguração de uma linha de transmissão em Janaúba, Minas Gerais, que vai melhorar a transferência de energia para o Sudeste e Centro-Oeste e assim diminuir o uso de água que está escassa nos reservatórios. O Brasil vive uma de suas piores crises hídricas.
A linha de transmissão vai possibilitar o escoamento da energia elétrica gerada na região Nordeste em usinas eólicas e solares para as regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. Instalada em Janaúba, Minas Gerais, a nova linha tem capacidade para transportar cerca de 1.600 megawatts, energia suficiente para o consumo de cerca de 5 milhões de pessoas. Essa linha de transmissão vem se somar a outras medidas. Nós despachamos mais usinas termoelétricas, usinas de geração de energias também estão sendo antecipadas a sua entrada em operação e o somatório disso tudo vai dar a segurança que o país necessita para passar por essa fase desafiadora. A nova linha de transmissão custou R$1 bilhão e vai permitir a integração entre os sistemas de energia elétrica dos estados da Bahia e de Minas Gerais. Essa obra ela foi antecipada em 6 meses e é de fundamental importância para esse período de escassez hídrica, pelo fato de aumentar em 25% a capacidade do Nordeste transmitir energia para o Sudeste. Com essa transferência, nós não precisamos usar a pouca água que existe nos reservatórios da região Sudeste. O Brasil vive hoje a pior crise hídrica dos últimos 91 anos devido à falta de chuvas. Por conta disso, os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que são responsáveis por 70% de toda a energia elétrica produzida no Brasil, operam com pouco mais de 19% da sua capacidade total. Segundo o operador nacional do sistema, em agosto, os níveis dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste estavam em 22,7%. No mesmo período do ano passado, eram 42,3%. A previsão da ONS é de que em novembro esse índice chegue a 10%. Para tentar diminuir o consumo de energia, desde o dia 1º está em vigor a nova bandeira tarifária para consumidores residenciais e pequenos negócios. A chamada bandeira de escassez substituiu a bandeira vermelha e elevou a taxa extra de R$ 9,49 para R$ 14,20 a cada 100 kWh, aumentando a conta de luz em quase 7%. Estamos tentando preservar os nossos reservatórios ao máximo. A questão de chegar muito baixo não é tão relevante, evidentemente, que gostaríamos de ter mais água nos nossos reservatórios. O importante é nós termos a governança do sistema, para que depois nós possamos realizar o repressionamento desses reservatórios, ou seja, reencher esses reservatórios ao longo do tempo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou uma comunidade ribeirinha na área rural de Manaus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou em um iate, acompanhado do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e secretários de saúde. A visita foi para anunciar benefícios do governo, através de 3 portarias. A primeira, para a destinação de recursos federais a unidades básicas de saúde fluviais, estruturas que têm custo mensal de R$ 90 mil. Outra portaria destina recursos às equipes e embarcações que atuam nos municípios de Manicoré e Tabatinga, no interior do Amazonas, e Juruti e Santo Antônio do Tauá, no Pará. A pasta também vai disponibilizar para os gestores e Distrito Federal a ordem de R$ 11 milhões para a saúde da população com idade entre 10 e 19 anos. Na visita, o ministro também foi questionado sobre o plano de imunização. E, de acordo com ele, até o fim de outubro deste ano, toda a população vacinável já vai estar com primeira e segunda dose. É necessário o esforço do governo, a colaboração da sociedade, para que possamos voltar ao normal, à vida normal que tínhamos antes, né? O ministro também falou as ações de combate à Covid-19. Nesta sexta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde detectou 2 casos da doença pela variante Mu, em Tabatinga, no interior do estado. Queiroga explicou as medidas que foram tomadas para o controle da nova cepa. As autoridades sanitárias estão atentas. O que fizemos? Antecipar a segunda dose da vacina AstraZeneca e Pfizer, que o intervalo era 12 semanas, agora é 8 semanas. E adiantar essa dose de reforço nos indivíduos idosos, porque os estudos encomendados
pelo Ministério da Saúde e mostraram que esses idosos tinham uma proteção menor, enquanto aguardamos dados definitivos sobre a aplicação de uma dose de reforço nos demais brasileiros. Agora, sobre vacinação. A partir dessa segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo vai vacinar com a Pfizer 165 mil pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca atrasada pela falta do imunizante. A repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo da capital paulista. Boa noite, Estela. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o lote com 165 mil doses da Pfizer para atender esse público chegou hoje aqui na cidade. Essas doses vão ser distribuídas aos postos de vacinação na segunda-feira pela manhã. Então, a previsão é que comecem as aplicações no período da tarde. Serão vacinadas as pessoas que deveriam ter recebido a segunda dose da AstraZeneca entre os dias 1º e 15 de setembro, mas que não conseguiram por conta da falta do imunizante. O governo do estado de São Paulo atribui o atraso ao não envio das doses por parte do Ministério da Saúde. Já o Ministério respondeu que não deve vacinas da AstraZeneca a São Paulo e culpa o estado pelo uso do imunizante destinado à segunda dose como primeira dose. A nota ainda diz que 2.800.000 doses ainda pendentes serão entregues no fim do mês, quando se dá o prazo de intervalo entre as doses. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, neste sábado o Brasil tem 20.029.040 recuperados da doença. 373.566 pessoas continuam em acompanhamento. O total de mortos ultrapassa os 586 mil. Um homem de 42 anos foi morto a tiros durante um arrastão em um bairro nobre da cidade de São Paulo. O arrastão aconteceu no bairro do Jardim Paulista, na zona oeste da capital, por volta das 10h30 da noite dessa sexta. Esse vídeo mostra quando 2 homens chegam numa moto e abordam uma primeira vítima parada na calçada mexendo no celular. O aparelho é roubado. Em seguida, o garupa desce da moto e aponta a arma para um rapaz que tenta fugir e reage ao assalto. Nesse mesmo momento, ele é baleado e os criminosos fogem. O homem ferido é Leonardo Iuamura, de 42 anos. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Esse conhecido da vítima, que não quis se identificar, contou que Leonardo era dono dessa sorveteria, que amanheceu fechada por luto. A gente fica muito comovido pela família, por ser um rapaz muito bacana, muito prestativo, e a gente fica sem saber o que fazer. Cristiane trabalha ao lado da sorveteria e conversou com Leonardo pouco antes do arrastão. Falou que o plano dele era um dia casar, uma pessoa decente casar e ter filhos e sair de São Paulo, que São Paulo era muito perigoso. Um adolescente foi apreendido depois que os investigadores conseguiram rastrear um dos aparelhos roubados. O suspeito, de 17 anos, já tinha passagem pela polícia e foi encontrado na zona sul da cidade. Pelo menos mais 10 pessoas foram atacadas na região e tiveram os celulares levados por 3 assaltantes em 2 motos. Ele usava uma moto roubada há 10 dias, que também foi apreendida. As investigações continuam agora para identificar os outros criminosos. Hora do esporte. O atacante William do Corinthians deve ser desfalque da equipe para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense por conta de uma determinação da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma nota informando que o atacante William do Corinthians deveria estar em quarentena por 14 dias, já que o jogador deixou Londres, na Inglaterra, onde defendia o Arsenal, e chegou em São Paulo no último dia 1º. Fiscais saíram em busca do jogador na capital goiana, onde o atleta alvinegro está hospedado. O Corinthians não se pronunciou sobre o caso. A Anvisa informou que o atleta rubro-negro descumpriu as medidas sanitárias e que já acionou as autoridades de saúde para que o jogador e os demais envolvidos na organização da partida sejam punidos. E por falar em Flamengo, o clube anunciou hoje mais um reforço vindo da Inglaterra. É o zagueiro Davi Luiz, que rescindiu com o Arsenal e fechou com o rubro-negro até o final de 2022. Agora é só ficar de olho nessa quarentena.
Já no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota dizendo que o governo brasileiro renova a solidariedade com as famílias das vítimas nos atentados de 11 de setembro, incluindo 3 brasileiros mortos, ao povo e o governo dos Estados Unidos. No comunicado, o Itamaraty reitera o repúdio ao terrorismo em todas as formas e mantém o compromisso do trabalho com a comunidade internacional para combater esse mal e suas causas. A nota termina dizendo que ao longo do 11º mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que começa no ano que vem, o Brasil vai continuar a atuar na prevenção e resolução de ameaças à paz e segurança, entre elas o terrorismo. Agora, vamos falar de coisa boa. O Zoológico de Belo Horizonte comemora o nascimento de mais um integrante de uma família de gorilas. E esse bebê gorila vai ajudar na proteção da espécie que está ameaçada de extinção. A reportagem é de Patrícia Contaldi. Quem vem ao Zoológico de BH tem uma parada obrigatória. Gorila é muito doido. A gente fica emocionado de ver o gorila, com certeza. E para a felicidade dos visitantes e de toda a equipe de cuidadores e biólogos do parque, a família está só aumentando. O 5º filhote nascido aqui é motivo de muita comemoração. O grupo passa a ter agora 8 gorilas. Nós tivemos essa surpresa, agradável surpresa de quando a equipe de tratação chegou cedo no recinto, lá estava ela com um filhotinho no colo. Para nós é uma alegria muito grande, porque nós temos um grupo de gorilas, nós temos um compromisso com a conservação da espécie. O novo gorila Belo Horizontino está no recinto, junto com o restante do grupo, mas ainda fica o tempo todo no colo da mãe. Como é preciso respeitar esse momento, ainda não foi possível afirmar o sexo do bebê. Ela sempre com ele no colo, bem junto do peito, a família em volta, querendo saber da novidade, da curiosidade também, de ter um novo irmãozinho ali, ou uma irmãzinha, a gente não sabe ainda, Tô torcendo pra ser uma mocinha. Por quê? Porque eu acho mais bonitinha, mais miudinha quando é fêmea. Mas o que vier é isso mesmo, Muito lindo, muito fofinho. Com mais um filhote na família, Belo Horizonte passa a ter o primeiro e único grupo reprodutivo de gorilas em um jardim zoológico da América Latina. Trabalho fundamental para a preservação dessa espécie no mundo. O gorilinha é o filho caçula da fêmea Imbi e do Leon, o macho de 22 anos que chegou da Espanha em 2013, justamente para formar a família. O filhote tem outros 2 irmãos, o Jahari e o Ayô. Além deles, o grupo tem a jovem Lulu, de 16 anos, que é a mãe do Sauíde e da Anaia. Então a gente tem uma família muito harmônica e de sucesso reprodutivo. Está aberta no Rio de Janeiro a 11ª edição da Expo Arte. O evento reúne obras de artistas de várias partes do mundo e atrai pessoas interessadas em negócios ou apenas para admirar. A mostra reúne obras de arte de grandes artistas brasileiros e internacionais. A organização do evento se preocupou em seguir todos os protocolos exigidos pelas autoridades contra a Covid-19. O uso de máscara obrigatório, estamos limitando o acesso ao público, a gente tem um número máximo para evitar aglomeração, álcool gel e a gente, mesmo sem ser obrigado, a gente está pedindo que traga a carteirinha de vacinação também. Além de apreciar, é possível adquirir a obra do seu artista favorito. É um evento de negócio, mercado de arte, todas as obras estão à venda. O evento também conta com uma edição online. Um dos destaques da feira esse ano é esse estande de criptoarte. Aqui você consegue fazer a negociação para a compra de obras de arte de forma digital. A criptoarte também funciona como uma espécie de selo que garante a autenticidade da obra adquirida. É a tecnologia a favor da arte. Outro destaque é a Varanda Arte Rio, um prédio montado com container que abriga galerias e uma praça de alimentação com vista para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. Estava com uma sede de ver arte depois de quase 2 anos, sem poder frequentar eventos de arte presencial, então eu acho que só isso não tem preço e faz tudo ser mais lindo e mais feliz. Há muito o que ver aqui e mesmo você sendo fã de qualquer tipo de arte, você tem alguma coisa aqui para você.
A feira vai até domingo na Marina da Glória. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do evento e custam entre R$ 50 e R$ 100. Por causa da pandemia, o horário precisa ser agendado e o tempo de permanência no local é limitado. Além disso, a caderneta de vacinação é exigida na entrada. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Bom fim de semana. Bom domingo.